Uma boa noite a todos. Que a paz desse Jesus encontre acolhida em nossos corações. Ao longo dos tempos, estudiosos de diferentes áreas do conhecimento têm tentado descobrir, ou desvendar, ou mesmo conhecer o que chamam de natureza humana. Diversas respostas foram dadas na tentativa de responder sobre qual é essencialmente a natureza do homem. Cristina Costa, doutora em Ciências Sociais, professora da USP, em sua obra Sociologia, Introdução à Ciência da Sociedade, sobre essa questão, ela faz as seguintes indagações. O homem é ou se torna homem? O ser humano, no isolamento, sabe os caminhos a percorrer para construir o seu mundo? Ou isso se dá apenas pela relação com os outros homens? Muitas são as lendas e os mitos que relatam histórias de criaturas que, mesmo crescendo no isolamento, tornaram-se humanos, apresentando comportamentos coerentes, compatíveis com o resto da humanidade. Temos como exemplo Rômulo e Remo, Mowgli, Tarzan. Entretanto, sabemos que para se tornar humano, o homem tem de aprender com seus semelhantes uma série de atitudes que lhe seriam impossíveis no isolamento. Já dentre os animais, os outros animais, ao separarmos uma cria do seu grupo de origem, ela apresentará com o tempo as mesmas capacidades e atitudes dos seus próprios semelhantes, pois a capacidade própria dos animais se desenvolve de maneira predominantemente intuitiva, sendo transmitidas aos descendentes por uma carga genética. Assim, tanto os homens quanto os animais, e no caso referente aqui, os homens, eles também têm ações e reações que são inatas, como respirar, dormir, sentir fome, frio, calor, acasalar-se, defender-se, conviver. Porém, para se humanizar, o homem necessita, ele precisa da educação. O homem é um ser social. É pelas vias do processo educativo de ensinar e aprender que ele desenvolve a sua humanização. Dessa forma, então, por natureza humana, deve-se entender aquilo que há de mais essencial no ser humano e que o distingue de outros animais. O homem é um animal que necessita de aprendizado para adquirir uma boa parte ou a maior parte dos seus comportamentos. A capacidade de aprender é uma característica que não apenas nos distingue dos outros animais, mas também, por ser fundamental, ela é determinante no nosso modo de agir, condicionando todas as nossas ações. Desta forma, assim, então, nos questionamos o que tem o homem mostrado ao mundo de tudo que tem aprendido. Ou ainda, o que tem ensinado e aprendido o homem em sua relação com os outros homens. Intelectualmente falando,
realizamos feitos grandiosos. Já chegamos à Lua, desintegramos o átomo, e tantas invenções e descobertas vêm acontecendo ao longo do tempo, ao longo da história, e que vem contribuindo para a evolução da humanidade. Mas, moralmente falando, ainda somos subdesenvolvidos. Ainda nos situamos num patamar de agressividade e de inconsequências que nos aproximam dos primitivos, dos primeiros homens moradores das cavernas, mudando apenas as ferramentas, os instrumentos de agressão. O que eu particularmente acredito que parece que nem isso mudamos muito. É comum, né, é frequente presenciarmos em noticiários, tanto internacionais, nacionais e até locais, né, situações de violência tão extremas, tão absurdas, cometidas por sujeitos tidos como civilizados e que fazem uso de paus, de pedras, das próprias mãos, se deleitando com a dor do outro, nos remetendo a períodos históricos e aos nossos antepassados tidos como sujeitos primitivos ou selvagens. Mas de onde vem tanta violência? Para muitos, isso é próprio da natureza humana. É uma característica específica do homem. Mas aí indagamos. Como é possível que o homem criado à imagem e perfeição de Deus e semelhança de Deus, como é possível que em sua essência ele seja mau? Como compreender Deus, que é a inteligência suprema do universo, produzindo obras intrinsecamente imperfeitas e defeituosas? O primeiro ponto que devemos destacar é que, na realidade, os homens são obras inacabadas. Portanto, não implica pensarmos que são defeituosas. Como obras vivas que somos, trazemos, né, no caso, cada um de si traz atributos da criatura humana. Traz as possibilidades do autodesenvolvimento. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos informa, nos esclarece, que o corpo, ele não dá pulsos de cólera a quem não os tem. Assim como também não dá os vícios que o corpo não tem. Afirma ainda que o homem, ele pode modificar tudo o que é do espírito, desde que tenha uma vontade firme. Portanto, aquela ideia determinista de carga genética e de hereditariedade, ela deve ser descartada para que possamos nos colocarmos na situação, dentro do nosso modelo de compreensão do nosso jeito de ser, dentro do nosso modelo emocional e espiritual. O nosso caráter, os aspectos da nossa personalidade são resultantes, são manifestações das tendências que trazemos e que, no processo educativo, devem ser combatidas ou estimuladas. Portanto, o mal, ele é uma contingência. Em realidade, ele
significa apenas a ausência do bem, assim como também a escuridão, as trevas, representam a ausência da luz. Portanto, o problema do mal resolve-se pela educação, entendendo aí a educação como sendo um apelo dirigido aos potenciais do espírito. Este pensamento, este corpo de ideias, nos direciona Rousseau, filósofo e iluminista, que afirmava ser um homem, por sua natureza, bom, e que a sociedade é que o corrompe. Isso nos mostra uma crença na bondade natural do homem, atribuindo à civilização a responsabilidade pela origem do mal. Assim como Rousseau, outros filósofos e educadores também comungaram dessa mesma ideia, também compartilharam desse mesmo pensamento. Kant, filósofo alemão, ele identifica a educação, a finalidade da educação, como o de desenvolver no indivíduo toda a perfeição que lhe é suscetível. Ou seja, educar é desenvolver toda a perfeição de que é capaz de receber o indivíduo, de que é capaz de experimentar. Pestalozzi, considerado um legítimo pedagogo, ele afirmou que educar é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. Froebel, criador do jardim de infância, ele destacou que em toda criança existe um indivíduo destinado ao bem. Esses pensamentos, essas ideias, reforçam e reafirmam a nossa condição enquanto frutos da criação divina, enquanto seres que trazem em si a essência de Deus, como bem nos afirmou o apóstolo Paulo, quando nos disse que somos o santuário de Deus, uma vez que o Espírito Divino habita em nós. Portanto, o maior bem que se pode fazer ao homem é educá-lo, para que ele possa conviver continuamente num processo de autoconhecimento e, consequentemente, de autoeducação. Sabemos que nesse nosso estágio, hoje, estamos no maior nível de evolução espiritual que já chegamos. Mas também temos consciência que ainda não atingimos o topo da escala evolutiva. Portanto, temos que ter a consciência, e a humildade de que ainda há em nós sentimentos a serem transformados, valores morais a serem construídos. E prova disso é que diariamente travamos grandes batalhas internas, duelando entre o amor e o ódio, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E aqui para nós, deixando a hipocrisia do lado, muitas vezes, mesmo tendo nós a consciência da importância e do valor do amor, mesmo sendo nós conhecedores do que é certo e do que é bom, muitas vezes, por opção, por vontade, por capricho ou por vaidade, cedemos aos impulsos do ódio, do que é errado e do que é mal. Há uma história, e que eu acredito que seja de conhecimento da maioria de vocês, por isso peço permissão para
para contá-la, porque ela nos permite fazer uma breve reflexão sobre o tema. Conta-se que certo dia, um senhor, já avô, ele foi se encontrar com o seu neto, que estava muito angustiado, muito inquieto, com muito ódio de um amigo que o havia ofendido. Assim que eles se encontraram, o avô tentou logo acalmá-lo e começou-lhe dizendo carinhosamente: "Oh, meu filho, não precisa ficar assim. Eu também já passei por tudo isso. Também já senti todos isso que você está sentindo. Muitas vezes senti ódio daqueles que me ofenderam e nem senti arrependimento. Todavia, o que percebi é que o ódio corrói a nossa intimidade e não fere o nosso inimigo. É como se tomássemos o veneno desejando que o inimigo morra. Lutei contra isso muitas e muitas vezes, vivendo verdadeiros conflitos, verdadeiras batalhas. E os olhos do menino faiscavam, prestando atenção naquilo que o avô falava. E o avô, então, entusiasmado, com aquele momento ímpar, com aquele momento singular de aprendizado, continuou. Nessas batalhas, nesses conflitos de sentimentos, meu filho, era como se eu tivesse dentro de mim dois lobos. Um lobo era bom, não magoava ninguém, não desejava o mal a ninguém e nem se ofendia. Este lobo, ele ama, compreende, perdoa, aceita. Ele só lutará se achar que é certo fazer isso. E ainda assim o fará de maneira justa e correta. Mas o outro lobo, esse é pura raiva. Mesmo as pequenas coisas desagradáveis no dia a dia se transformam num verdadeiro cavalo de batalha. É uma guerra de ira. Ele briga com todos, ele briga a toda hora e a todo instante. Ele é tão irracional que ele não consegue modificar nada e nem ninguém. É muito difícil conviver com esses dois lobos, pois ambos tentam o tempo todo dominar o meu espírito. E o menininho se vira para o avô e diz: "E no final, quem é que vence, avô?" E o avô deu uma risadinha e respondeu, bem baixinho: "Aquele que eu alimento mais frequentemente." A figura do lobo, ela é bem significativa, porque ela revela o grau de animalidade que ainda rege as nossas ações. É preciso que os homens busquem desenvolver todas as virtudes que o elevarão à categoria de espírito superior. Mas, frequentemente, estará lá um pouco dos irracionais. Essa batalha, essa luta íntima que a gente vive constantemente, ela que irá definindo o nosso amanhã, ou a nossa próxima reencarnação, de acordo com o lado ou com o lobo que mais alimentarmos. Paulo, o grande apóstolo do cristianismo, ele identificou e definiu muito bem essa luta interna, essa luta íntima que travamos, quando ele assim confessou: "O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço." Indignado por muitas vezes se ver dominado pelo homem velho em prejuízo do homem novo que ele desejava ser, foi aí que ele fez esse desabafo.
e nos deixou como lição de que devemos perseverar sempre. A questão 909 do Livro dos Espíritos indaga a espiritualidade se o homem poderia sempre vencer as más tendências pelos seus próprios esforços. E os Espíritos responderam que sim, e às vezes com pouco esforço. Porque o que falta é vontade, e que poucos são os que se esforçam. Nesse sentido, ainda, podemos pensar que a caminhada do espírito em busca de si mesmo, em busca da sua essência, requer de nós muito otimismo e confiança de que tudo vai passar e de que tudo vai dar certo. Porque Jesus assim nos garantiu. Ele nos disse que nenhuma ovelha se perderá. Deus está conosco o tempo todo na nossa caminhada. E além disso, contamos com o auxílio dos abnegados irmãos da espiritualidade, mas não podemos nos esquecer que mesmo estando eles presentes junto a nós, eles não farão por nós aquilo que é da nossa competência fazer. Eles nos inspirarão. Eles nos dão a inspiração necessária, desde que saibamos manter sob vigilância os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Portanto, não alimentemos o lobo mau, sedento de vingança, obcecado pelo ódio, e que ainda encontra em nosso íntimo uma vitalidade. Deixemos que ele desapareça de uma vez por todas. Façamos com que ele morra de fome, para que assim ceda espaço para o homem moralmente renovado que desejamos ser. Sejamos para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos, um nutricionista do bem, oferecendo como cardápio o nosso exemplo de vida, a nossa capacidade de perdoar, de compreender, de dialogar e, acima de tudo, de amar. São com atitudes como essas que minguaremos a força desse lobo mau. Segundo o filósofo Humberto Roder, na obra Sabedorias das Parábolas, ele nos diz que a principal tarefa do homem na Terra é estabelecer um grandioso tratado de paz interior. Agindo assim, poderemos, um dia não muito distante, não só dizer, mas também afirmar o que nos disse o apóstolo Paulo depois de vencer a si mesmo. Ele disse que já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Por fim, que possamos buscar chegar a esse ponto, mas que tenhamos a consciência de que haveremos de travar grandes batalhas internas e que para isso é necessário esforço, que para isso é necessário acreditar e fazer a nossa parte. Só assim, os ensinamentos do Mestre Jesus farão sentido em nossa vida. Portanto, nesse momento pedimos ao nosso Pai Maior, ao nosso bom Deus, para que conceda-nos oportunidades de aprimorarmos as tendências que constituem o nosso caráter, auxiliando-nos em nosso processo evolutivo, de forma que possamos silenciar
a fera interna que ainda quer delirar, e com isso ceder o nascimento, a construção da nossa personalidade e da nossa essência como verdadeiros homens de bem. Eu agradeço a atenção e desejo a todos uma boa noite.